Caríssimos irmãos em Cristo, salve Maria. Hoje é 25 de maio de 2020. Voltamos a falar sobre os fatinhos de Maria. Meu nome é Wesley de Castro, presidente do Movimento da Mensagem de Fátima, Núcleo de Fortaleza. E o comentário de hoje é sobre dois presentes que Nossa Senhora deixou quando ainda estava viva nesta terra, depois da ascensão do seu Divino Filho, que, claro, é o sumo presente que Nossa Senhora nos deu. Mas depois da sua ascensão, Jesus foi ao céu, né? A ascensão de Jesus Cristo, que ele foi ao céu de corpo e alma. Nossa Senhora ainda ficou um tempo conosco aqui. E nesse tempo que Nossa Senhora ficou, Nossa Senhora deu dois presentes a dois apóstolos: Santiago, chamado hoje como Santiago de Compostela, e São Tomé. E rapidamente eu vou falar um pouco sobre esses dois presentes. Depois Nossa Senhora, depois de assunto aos céus, ela voltou à terra e deixou mais alguns presentes, que são usados como sacramentais e que nos têm nos ajudado até os dias de hoje. Qual foi o primeiro presente de Nossa Senhora a nós aqui na terra, depois do seu Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? São presentes materiais, presentes físicos. Nossa Senhora, ainda viva, né, nesta terra, ela em oração sentiu no seu coração, depois já tinha vindo o Espírito Santo sobre os apóstolos tinham saído pregar nos quatro cantos do mundo, e ela sentiu um apóstolo que estava muito triste, que estava voltando para Jerusalém e que estava muito decepcionado com o local que ele deveria pregar. O nome desse apóstolo era Santiago. Santiago era primo consanguíneo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora então pediu, naquele momento, a Deus que a transportasse até ele, porque como Nossa Senhora tinha todos os dons de todos os santos de todas as épocas, Nossa Senhora tinha o dom do profetismo. Nossa Senhora sabia que aquela terra daria muitos frutos ao seu Divino Filho e seria um povo também muito devoto dela. Esse lugar depois ficou conhecido como Espanha, exatamente a Espanha. E Nossa Senhora então, levada pelos anjos, saiu de sua casa. Alguns dizem que naquela época ela já estava em Éfeso, junto com João Evangelista, e ela então foi levada, né, até o lugar onde se encontra hoje chamado Zaragoza, né, na Espanha. E ali ela encontrou com Santiago. Santiago ficou extasiado quando viu Nossa Senhora descendo nos céus, vendo que Nossa Senhora ainda estava nessa terra, mas descendo nos céus, trazida pelos anjos. Nossa Senhora voou pelos ares, levada pelos anjos, foi transladada até este local. E aí ela pediu a Santiago que não abandonasse aquele povo, que pregasse, que após a morte dele, interessante esse detalhe, a missão dele seria mais pós-mortem. E após a morte dele, aquele povo iria se converter e ele dar um povo valoroso, e que ia ser um povo muito devoto dela e de nosso Senhor, do seu Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que quando ela chegou lá, ela entregou a Santiago, conhecido hoje como Santiago de Compostela, uma imagem dela mesma. A primeira imagem aqui na terra de Nossa Senhora foi ela mesma que entregou a esse apóstolo Santiago. E apareceu milagrosamente um pilar, uma coluna, como que de mármore, e ela colocou ali, e ela mesma consagrou aquela terra a ela para que ela cuidasse daquela terra. Essa terra então abençoada, chamada Espanha, ganhou o primeiro presente de Nossa Senhora de utilidade sacramental, a própria imagem da Virgem Maria, tendo ao colo o menino Jesus. Que imagem é essa? É a imagem de Nossa Senhora do Pilar, que está em Saragossa. Conta-se que muitos anos depois, séculos depois, resolveram escavar do lado desse pilar e nunca conseguiram encontrar o fundo. O pilar é uma pedra só, parece com mármore, mas até hoje não conseguiram definir que matéria é aquela. A única coisa que a NASA conseguiu dizer é que aquela pedra não existe outra na Terra. É uma pedra fora da terra. Portanto, é uma pedra trazida do céu para com Nossa Senhora. Santiago, de fato, depois de sua morte, a conversão da Espanha se deu. Não vou entrar aqui nos detalhes. E hoje, os seus restos mortais, ou melhor ainda, suas relíquias, se encontram numa urna em Santiago de Compostela. Quando alguém for para Santiago, virá a urna onde estão os restos mortais de Santiago. Um detalhe interessante de Santiago: Santiago fisicamente era parecido com Jesus, a tal ponto que no Horto das Oliveiras, por que os fariseus pediram que
Judas beijasse Jesus, para que não prendesse um homem errado. Eles tinham medo de, na hora de prender, em vez de prender Jesus, prender o primo de Jesus, que era Santiago, porque fisicamente falando, ele era muito próximo, muito parecido com Jesus Cristo. Então esse é um detalhe muito interessante que eu acho bonito da história de Santiago. O segundo presente que Nossa Senhora deu foi na sua Assunção. Isso mesmo. Nossa Senhora, já conta-se a tradição que ela tinha por volta de 72 anos, e ela se despediu de todos os apóstolos. O arcanjo Gabriel disse a ela que ela poderia ser assunta ao céu sem passar pela morte, porque ela era Imaculada Conceição. Então ela não tinha a mancha, nada do pecado original, nem de pecados atuais, e portanto, segundo o primeiro plano de Deus, nós não morreríamos, nós seríamos assuntos aos céus. E Nossa Senhora se negou a subir aos céus sem passar pela morte. E ela disse a São Gabriel que ela só iria para o céu depois da morte, que o seu divino filho, que é infinitamente maior do que ela, passou pela morte, ela queria passar também pela morte. Mas a igreja não chama de morte de Maria, a igreja chama de dormício, ou em português, dormição, a dormição de Maria. E de fato, os anjos trouxeram, os apóstolos tiveram uma intuição, cada história tem uma versão nesse fato. Uns dizem que os apóstolos foram trazidos pelos anjos, outros dizem que eles tiveram uma intuição onde eles estavam e foram até a casa onde estava Maria, e lá ela deu uma bênção especial de mãe para cada um, com exceção de um que estava muito longe e ainda não havia chegado. Nossa Senhora dormiu por praticamente 3 dias. No terceiro dia, São Pedro decidiu que deveriam enterrar Nossa Senhora numa lápide. Levaram Nossa Senhora, não vou contar os detalhes dessa procissão, fica para talvez um outro vídeo, e colocaram Nossa Senhora nessa lápide. Fecharam com a pedra, logicamente, como era o costume. Quando voltavam, eis que encontram o padroeiro dos atrasados, São Tomé. São Tomé sempre chegava atrasado. E São Tomé ficou muito consternado. Poxa, mas eu não consegui ver Nossa Senhora, não recebi o último olhar dela, uma última bênção. E insistiu tanto que os apóstolos voltaram para remover a pedra para que para que São Tomé pudesse então dar um último olhar a Nossa Senhora nessa terra ainda. Mas quando chegaram, a pedra já estava removida, os anjos já estavam cantando e Nossa Senhora já estava no meio caminho aos céus. Ora, veja como é bonito o coração de uma mãe. Nossa Senhora já sentia no seu imaculado coração tudo que ela deveria sentir por cada um de nós na nossa humanidade. E mesmo na alegria dela, ressurrecta, com o corpo glorioso, indo para o céu, ela sentiu em seu imaculado coração um aperto. O que era esse aperto? Era um filho dela que estava triste. E aquele filho estava muito próximo. Era São Tomé. São Tomé olhava, mas olhava com tristeza, porque não conseguia alcançar uma última beijo para Nossa Senhora antes dela ir para o céu. E no meio daquela alegria de estar indo ver novamente seu divino filho que estava no céu lhe esperando, aquela dor no seu coração daquele filho que estava na terra, aquele filho adotivo que Jesus tinha deixado na cruz, que cada um de nós, através de São João, seria o filho de Maria, Nossa Senhora sentiu que deveria consolar aquele filho. Mas como fazer isso se ela já estava subindo aos céus? Então Nossa Senhora dá um olhar a São Tomé e para consolar São Tomé, ela tira o seu cinto e joga o seu cinto a São Tomé. E São Tomé ganha então o segundo presente de Nossa Senhora, o cinto de Maria Santíssima. E São Tomé, claro, essa relíquia foi guardada pelos apóstolos durante muitos anos, ficou na igreja de Santa Sofia, que depois até virou uma mesquita, e hoje esse cinto se encontra na Catedral de Parla, na Itália. Em Parla, esse cinto está dentro de uma moldura, e todos os anos o bispo e o padre dão uma bênção com aquele cinto, que é o cinto puríssimo, o cinto da própria Mãe de Deus, o segundo presente deixado por ela nessa terra. Depois falaremos de outros presentes também deixados por Nossa Senhora a outros santos até os dias de hoje. Que Nossa Senhora abençoe a todos, salve Maria, e saibamos que Nossa Senhora, ela sempre tem algo a nos dar, para nos auxiliar nesta terra. Fique com Deus, que Nossa Senhora abençoe a todos. Salve Maria!